Faltou tu falar, Esther. Eu acho que eu diria oralmente. Quando eles falam um para o outro. E o WhatsApp mesmo, tipo, qual o nome? Tia, posso Por falar? imagem. Chefe? Por imagem. Deixa o Matheus terminar, que aí fica a sua vez. Por imagens e por vídeos no YouTube. Certo, tá certo também. Sua vez, Esther. Peraí. O lugar é pela internet, pela rua também, pelos aplicativos da internet e essas coisas. Tá certinho. Tá. Pronto. Quem entrar no mapa jovem já vai ver que vocês estão com nível 1. Pelo menos os escoteiros, o dos lobinhos eu não consigo validar no meu. Mas aí eu creio que o chefe Charlton deve estar validando lá com ele. E aí a gente continua aqui. Eu já tô com três marcações. Isso, exato. Vamos lá. Aqui. Vamos fazer o número 6 agora, viu? O número 6 é explicar o que é cybercrime através das fake news. Pessoal, desliga o microfone, por favor. Explicar o que é cybercrime através da fake news e o que é a legislação brasileira diz sobre isso. O chefe Luiz acabou de falar que o fake news ele já é considerado crime aqui no Brasil, né? Então vocês vão explicar pra gente o que é cybercrime. É uma coisa bem simplesinha, não é difícil, tá? De entender o que é. Demonstrar, pai. Demonstrar. Uma forma prática, uma maneira de identificar. Deixa eu terminar de explicar. E aí, vocês também vão falar o que a legislação brasileira fala sobre o crime de fake news, né? O que tem na legislação brasileira que fala que fake news é realmente um crime. Pode falar, Matheus. Bom, você falou sobre fake news, foi? Cybercrime. Bom, eu acho que esse cybercrime dá a ideia de uma coisa mais virtual, não seria isso? Tipo, sim, um crime mais virtual. Exato. Das redes sociais e internet. Ó, Mostrar o que aconteceu. primeiro, eu vou indicar vocês que vocês pesquisem na internet o que é cybercrime, tá bom? Quando vocês pesquisarem o que é cybercrime, vocês vão entender o porquê que... Cybercrime, um negócio que o cara fez na internet que vendeu bebê revólver. Vou ligar a câmera aqui pra vocês verem melhor. Quando vocês pesquisarem o que é cybercrime, vocês vão entender melhor porquê que o fake news está se tornando um crime, ok? E aí vocês pesquisam como foi que o fake news se tornou... Tia, eita, chefe Amanda, posso falar? Eu sei sobre um crime. Como eu falei aqui agora, o ladrão roubou e vendeu pela internet. Eu vi um vídeo sobre isso. Mas aí você vai falar sobre o que é o cybercrime. Vai falar? O cybercrime ele é um pouquinho diferente só. Mas é quase igual. Tá muito certo, Stén. Pode falar, Josias. Cybercrime é o nome dado aos crimes cibernéticos que envolvam qualquer atividade ou prática ilícita na rede. Essas práticas podem envolver invasões de sistema, disseminação de vírus, roubo de dados pessoais, falsidade ideológica, acesso a informações confidenciais e tantos outros.
Poxa, às vezes pegou o mesmo site que eu. Amanda, eu... Calma, gente. Um de cada vez. Deixa eu terminar de falar. Calma. A legislação brasileira fala que uma pessoa que vê a sua reputação atacada pode recorrer à justiça para solicitar seus direitos. O primeiro passo é solicitar uma autorização judicial para exigir a retirada do conteúdo da internet. Se o provedor que divulgou o conteúdo não acatar a decisão e não retirar o conteúdo do ar dentro do prazo determinado, o mesmo pode ser responsabilizado pelos prejuízos causados à vítima. Certo. Quem vai explicar foi o Matheus ou o Jéssica? Eu posso falar, chefe Amanda? Pode. Cybercrime é quando a gente rouba, de uma casa, de um lugar e vende pela internet. E nisso as pessoas ficam muito tristes e perdem dinheiro causando isso. E o ladrão, o ladrão vai pra polícia preso. Certo, essa também é umas formas de cybercrime. Então, vender coisas roubadas na internet também é uma forma de cybercrime. Quem mais vai falar? Eu posso falar? Pode. Depois do Emanuel vai ser o Matheus que vai falar. Posso falar? Pode. Internet que é o nome de dados aos crimes. Cybercrime é o nome de dados aos crimes cibernéticos. É a atividade ou prática lícita na rede. Essas práticas podem evoluir a invasões do sistema disseminação de vírus, roubo de dados pessoais, falsidade ideológica, acesso a informações confidenciais e tanto outros. E foi isso que eu expliquei. Agora é minha vez. Uma das leis é denunciar a pessoa que fez o crime à prática para a polícia, para tomar medidas cabíveis. Gerson, quem ia explicar depois do Emanuel era o Matheus. Então aguarda um pouquinho, deixa o Matheus explicar, depois você explica. Certo. O que é o cybercrime? O cybercrime são os crimes cibernéticos cometidos na internet, seja por meio de uma rede de utilização pública, privada ou doméstica. Eles podem atingir uma única pessoa ou várias pessoas ao mesmo tempo e têm finalidades diversas. E era para falar também da legislação brasileira, o que diz a legislação brasileira, né? Sobre isso aqui. Sim. Bom, que eu achei aqui, ele falou que é o fato da internet. Ele diz que a internet é um dos meios mais usados por quem busca informação, e a velocidade com que essas notícias são publicadas é uma das vantagens. No entanto, essa rapidez e o anonimato permitido pela internet tem seus pontos negativos. Um deles é a consequência da publicação das notícias falsas. Aí ele fala que o que pode acontecer com as pessoas que publicam fake news. Aqui tá dizendo, aqui tá meio desatualizado, mas eu vou ver aqui os sites que ainda são atuais. Tá ok. Mas tá tudo bem já, sua resposta já é válida.
Agora é sua vez, Gerson. Foi triplicado a uma lei 12.737 em 2012, que foi um conceito de artístico, ou seja, no Brasil, o conceito de cybercrime mais amplo, pois ou não está conectado à internet. A invasão de uma dispositivo eletrônico como um celular, por exemplo, já configura uma delito. Olha aqui, eu peguei, você me mostrou isso. Aí se pergunta isso e você não Você sabe. já entendeu? Tá Eu lá. não entendo tudo bem. Aí. Deixa eu falar de novo. Olha aqui, Esther. Foi triplicada uma lei. A fonte. 1, 2, 7, 3. Se a notícia de um site criado. Essa é a aí lei você de pode cybercrime pensar que eu é tô mentira. falando. Aqui Foi embaixo. triplicada uma lei. Clique fora da 1, história 2, para 7, 3, 7 em pesquisar no 2012, Google, o que pesquisar foi na Globo, no conceituou SBT, se na realmente essa notícia existe. ou Leia seja, mais. no Brasil, o conceito Títulos de chamam a cybercrime é atenção para mais obter. amplo, Clique pois qual é a história completa. pode Pesquisar ou a não história estar completa. considerado Ah, o cara morreu ali à no Rio lá, internet. levou um tiro. A Aí você vai invasão pesquisar de um no site de dispositivo polícia, na eletrônico, televisão, se isso é verdade. por exemplo, Pô, não encontrei já na Globo, no SBT, na Record, não encontrei nenhum site sobre isso. Então isso é mentira, Ok. entendeu? Ah, morreu como? Ah, morreu. Não, Vamos lá. morreu como? Morreu, foi facada? Foi Como tiro, você foi como? A história completa. Ó, o cara tava na rua, O tal, foi roubado. cybercrime tem várias Pronto, aí a formas de história completa. cybercrime, né? Verificar o Falaram autor. que Quem é o como autor? Quem vocês escreveu próprios essa falaram. notícia? Ah, foi o site do coisas que Joquinha, você roubou e vendeu na internet. Cabeça de melão. Ou às vezes você Joquinha vendeu alguma coisa na Cabeça de Melão internet sabe nada? que é falso. Fonte de apoio. Vamos supor, Então, você fala, essa tô vendendo um informação carro pela internet. tá- A pessoa foi vai lá e coberta compra e a pessoa nunca por recebe vários o sites carro importantes. ou o apartamento. Verificar a data. Você Foi some escrita com quando? dinheiro. Por exemplo, o negócio da Isso é um tipo Coca-Cola. de cybercrime. Disseram que Como dentro outros da Coca-Cola falaram tinha um também, rato. O rato divulgar ficou informações podre dentro da pessoais de Coca-Cola outra e o pessoa povo pela tava internet. fumando e Isso é morrendo. crime. Coca-Cola Tem gente que Guaraná. consegue entrar, Coca-Cola, invadir estou as redes falando sociais de Coca-Cola, vocês. escute, Isso que foi também é verdade crime. E como vocês Quando eu mesmos fui olhar o processo comentaram, de vocês fabricação de podem sim Coca-Cola, nunca fazer tem como boletim rato de entrar dentro. É ocorrência. mentira. Se É vocês mentira. se sentirem Mas fizeram pra poder violados, prejudicar. tá, gente? Pronto, Uma forma também entenda, de depois você cybercrime Isso é uma piada. é bullying, quer dizer, fazer bullying por pela exemplo, internet é uma eu tava forma na de prefeitura cybercrime. de aqui, E de também é Maceió. uma outra Aí forma chegou o de vereador. Que negócio chato. Então olhe pra mim, preste propagação de atenção. fake news, porque às vezes você começa Olhe pra mim, bullying, preste atenção. e aí eu paro você, de fazer isso. você começa a falar Eu mentiras estava sobre a na pessoa, prefeitura você começa a na propagar prefeitura, fake news sobre chegou aquela o pessoa e ao vereador e mesmo disse, tempo ofender. "Isso é um Isso também é um absurdo. cybercrime, Vão viu? derrubar a E aí o que sereia. que A temos coisa da aqui? sereia que A gente passa. tem Disseram que iam derrubar a vocês sereia. aí, vocês podem Aí ver que começou vocês já a estão com reclamar, nível absurdo, 2 deixa de derrubar prevenção a fake a news. sereia. Aí o cara, quando chegou, daí a ele disse, gente tem vereador, o site é de piada, é pra mais tirar duas onda, etapas, é que é o quê? mentira. A Isso número é um 4, absurdo, demonstrar de mentira, forma isso é uma coisa prática séria, começou pelo a falar. menos 5 Quer dizer, maneiras ele de não viu a identificar uma O fake pessoal news. tirando onda. E a ia outra, derrubar, a e não número era. 5, E ele levou que na é plenária, fazer uma quando o vereador campanha disse alguma coisa que era educativa mentira. ao Aí o povo vivo começou a ou falar em dele. redes sociais explicando o que é fake news e os efeitos que elas causam, alertando sobre como evitá-las e identificá-las. Daí, como eu disse pra vocês, essas duas aí vai ficar durante a semana, ou a número 4, quem quiser apresentar na semana que vem pode apresentar. A gente vai dar desconto aí pra vocês. Vocês podem utilizar a rede social dos pais de vocês, ou quem quiser pode Tira a fazer câmera um também pra ela ver que é você que tá fazendo isso. ou quem quiser, vocês podem fazer um vídeo e a gente posta no nosso Instagram, no Instagram do Grupo Escoteiro. Posta também lá no Facebook do Grupo Escoteiro e a gente tenta espalhar essa ação aí.
tá certo? Da número 5, e a número 4 seria demonstrar de uma forma prática 5 maneiras de fazer fake news. Então a gente pode apresentar aí na semana que vem a número 4, se vocês quiserem fazer. Ô, Ok? chefe Amanda, eu já sei as 5, como identificar as 5 as notícias. Eu já sei, considerar a fonte, tipo, explicar a história. Se considerar a fonte, saber mais sobre a história. Tipo, um homem foi acidentado. Como assim? Como ele foi? Como ele morreu? Como essa coisa. Aí quem saber como ela foi, a gente identificar aquilo tudinho. A outra identificação é também ler mais sobre os títulos para chamar atenção, para obter sites e qual é a história completa. O outro também é verificar o autor, quem é o breve da notícia, quem falou a notícia. E também a outra fonte é as fontes de apoio, que é clicar em links e verificar a informação para não correr o risco de você se enganar. Também o último, né, é verificar a data, se foi notícias antigas ou foi notícias recentes. Certo. Tá certo. Mas aí a gente tem que demonstrar de uma forma prática isso aí. Como assim, de uma forma prática? Seria tipo, é porque isso também tá meio confuso, né? Demonstrar de forma prática. Pronto, forma prática seria o seguinte, Amanda. O pessoal dizer que tomando chá de limão com laranja você ficava imune ao coronavírus. De forma prática, a gente sabe que ele vai ter vitamina C que vai ajudar a diminuir a gripe. Então isso aí é uma mensagem, é um fake news. Porque ele não vai combater o processo inflamatório que o coronavírus dá, né? Então de forma prática isso não procede. Porque isso aí só vai lhe dar mais vitamina C no organismo. E não combater um processo inflamatório, né? Exemplo assim, acho que nesses casos, né, seria uma coisa mais prática, né? Eu tava pensando uma forma prática seria como as pessoas fazem. Ou mostrar fatos também, né? Eu lembro um que eu vou até falar pra vocês, que eu lembro um bem engraçado, viu, Luiz? Eu estava na prefeitura de Maceió, numa sessão da Câmara dos Vereadores. E aí teve um vereador que estava no palanque discursando, revoltadíssimo, brabo, dizendo que não admite isso, que ele ia botar barricada, que ele ia se juntar com pessoas e não ia permitir que derrubasse a sereia. Que ele viu no site dizendo que na Praia da Sereia, e na sereia eles iam derrubar a sereia. E a sereia era cartão de visita da cidade, era histórico. Começou a falar sobre a Praia da Sereia, né? Aí quando ele terminou, chegou um assessor dele e disse: vereador, o site que o senhor viu era de piada da cidade, era mentira. Aí ele parou, olhou para todo mundo ouvindo, né? Aí ele parou para todo mundo e disse: e ainda por cima mentem com a história dessa. Aí pronto, aí ninguém aguentou, né? Começou todo mundo a rir e tal. Assim, acho que faz um tempinho já isso. Foi a primeira história que tinha uns sites aqui na cidade que eles tiravam onda. Eles brincavam com algumas matérias e informações. E aí o povo pegava, pensava que era verdade e começava a defender bandeira como fosse verdade isso, né? Isso é uma história. Para finalizar, por exemplo, o pessoal dizendo que o nosso presidente, ele cometeu tais e tais crimes, ele fez tais e tais coisas. Aí quando você vai pesquisar na internet,
não é verdade, né? Aí é uma que está acontecendo muito hoje no cenário político, as mentiras, né? Tanto de um lado como do outro. Um lado diz que fez, outro lado diz que não fez. Um lado diz que é, outro lado que não é. Né? E a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Porque isso pode prejudicar diretamente todo mundo. Isso são exemplos reais, né? Exato, exato. Então, pessoal, vocês podem deixar aí durante a semana para fazer número 5. E quem quiser falar número 4 hoje está disponível, viu? Vocês já têm o nível 2 aí de prevenção a fake news. A Esté já falou dela. Vou contar como esteja valendo. Demonstrar de forma prática, pelo menos, eu vou colocar 3, esse negócio de 5 maneiras diferentes, pelo menos 3 tá bom, viu? Maneiras de identificar uma fake news. Ai, o tio Aldo. Gente, olha só. Se a gente tivesse normalmente, eu faria 5 para vocês demonstrarem. Mas como aqui vocês estão fazendo tudo junto, acaba que vocês falam uns e outros ficam sem ter o que falar. Então eu vou deixar 3, cada um, quem quiser ir demonstrar 3 formas práticas, né? De identificar uma fake news, pode estar falando, a gente já vai assinar lá hoje. E aí, pro meio da semana, quem quiser apresentar um videozinho aí, de uma campanha, ou fazer um folder pra gente postar nas redes sociais, ou vocês postarem no Instagram, no Facebook dos pais de vocês aí, ou no de vocês mesmos, explicando o que é fake news, com algumas curtidas, ver se alguém comenta, pede para os amiguinhos de vocês comentarem, tá bom? Manda pra gente também, pra gente curtir, comentar, que aí a gente já vai estar valendo. Amanda, posso falar? Pode. Existe um fake news prático que eu vou falar aqui. Tipo, Manaim. Muitas pessoas falam que lá não cura, eles não se tratam. Mas lá eles se tratam. Então isso é um fake news. Certo, Emanuel. Olha só, vou te pedir só um favorzinho. Eu e o Gerson, a gente conhece o Manaim, mas ninguém conhece. Entendeu? Então, explica rapidinho o que é Manaim para os outros saberem. O que é Manaim? Manaim é o centro de recuperação para ex-dependentes químicos que entraram no mundo das drogas há muito tempo. Aí eles vão lá para se tratar. Mas tem alguns que não vão lá para se tratar. Mas eles vão lá para se tratar, para se curar. Aí quando eles já estão tratados, eles podem sair. Certo, aí dá uma prova pra gente de que dá certo o projeto, de que alguém se curou. Minha mãe era ex-dependente química. Pronto, aí. Olha aquela aqui. Muito bem. Olha aí, tem uma fake news que chegou agora aqui, ó. A bebê tá voltando com o grupo de escoteiros. Domingo agora, reunião do grupo escoteiro, viu, gente? A bebê, reunião do grupo escoteiro. Essa fake news é muito ruim, viu? Essa daí, menina. Mas é verdade. É verdade, o grupo escoteiro tá voltando domingo. Mas é reunião online. Agora é a vez do Josias, que o Josias pediu aqui pelo chat para apresentar depois do Emanuel. Para identificar uma fake news, você precisa da fonte quase do autor do conteúdo.
Muitos sites publicadores de fake news têm nomes parecidos, com endereços de sites de notícias. Portanto, avalie o endereço e verifique se o site é confiável. Missão: também veja os outros conteúdos do site são duvidosos. Segundo passo: avaliar a estrutura do texto. Sites que divulgam fake news costumam apresentar erros de português, de formação, letras em caixa alta e uso exagerado de pontuação. Passo 3. Prestar atenção na data de publicação. Veja se a notícia ainda é relevante e está atualizada. Certinho. Quem mais quer explicar? Eu quero falar 2. Primeiro, todo mundo fala que o álcool gel pode usar qualquer um para combater o coronavírus, mas isso é mentira. Que o álcool gel que combate mesmo é o álcool 70. Não pode ser qualquer um. E outro, umas pessoas estão fazendo na rua. E outro que minha mãe um dia da Casas Bahia no Facebook. Ela, só que foi mentira. Ela perdeu dinheiro. Só que aí, Gerson, a gente tá falando de maneiras de identificar fake news. Como a gente sabe que a notícia ela é verdadeiramente falsa? Foi dar uma volta e ele E se, tipo assim, minha mãe tivesse olhado direito, ou todo mundo tivesse lido, não podia perder esse dinheiro, mas não olhou. A mãe identificou. Questão da atenção, né? Ter atenção na hora de fazer e tal, de pesquisar. Matheus, você vai explicar? Ou o Matheus já explicou? Me perdi. Eu não expliquei não, eu vou deixar pra explicar depois, quando eu tiver mais pesquisa, porque se ele ia falar, não vai saber o que ele ia falar, mas... Não, mas aí não tem problema, como eu disse. Não, mas eu pesquiso mais, pra ficar mais ciente do assunto. Tá certo, então. Então aí, pessoal, foi o que a gente teve pra hoje, certo? Na semana que vem, como eu disse, ou até mesmo durante a semana, vocês podem estar apresentando aí um videozinho ou um print do que vocês postaram nas redes sociais para ganhar o nível 3 do distintivo de vocês. Mas vocês podem ver aí que todos vocês já estão com o nível 2 e a maioria tem só um requisito para ganhar o nível 3, né? Então, parabéns a todos vocês. Se tiver algum distintivo que vocês queiram fazer, que nem o Matheus, só tá faltando enviar o videozinho do Mágico para ele ganhar o dele. Então, a gente vai passar o e-mail para ele hoje. Nos distintivos de vocês, alguns tem que explicar pra tropa ou pro grupo, né? Então, quem quiser explicar, a gente vai estar aí. A gente vai ver na semana que vem se a gente consegue outro distintivo aí, se vocês quiserem. Ou se a gente faz mais uma brincadeira aí pra vocês ficarem mais... Pra vocês ficarem mais... Amanda. Sim, chefe. Ô Gerson, eu fiquei esperando, rapaz, você dar notícias sobre... Pra terminar o seu distintivo, pô. Viu? Então tô aguardando. Quando você quiser, mande para poder a gente validar o seu distintivo de artes marciais. Viu? Pronto, aí ó. Se tiver alguma coisa que quiser apresentar aqui durante, quando o assunto vai falar com algum chefe, vocês falam também. Ou então ferramentas de corte, da sapa, técnicas de sapa. Aí a gente pode fazer aqui valida na mesma hora. E o distintivo eu já tenho. A gente voltar, eu já entrego. E aí a gente tem alguns distintivos aí, que o chefe Luiz ele comprou alguns, aí a gente já faz a entrega quando a gente voltar. Tem aí pra semana que vem também, se quiser dar alguma sugestão de brincadeira na semana que vem, pra gente espairecer, descansar um pouco, podem dar, não tem problema.
tá certo? Se ninguém der sugestão, a gente vai ver se a gente arranja uma brincadeira legal e tenta conquistar mais um distintivo, tá certo? Mas aí, como eu disse, depende de vocês. Parabéns todos vocês, temos aí mais um distintivo na manga, né? Porque a gente não coloca níveis, coloca um só. E aí, espera, depois você conversa com ele no privado pelo WhatsApp. E aí, parabéns a todos vocês.